Salve galera, tudo jóia? Com vocês mais um vídeo do canal Papo Nada Sério. E hoje chegamos ao ápice, ao fechamento da nossa saga holandesa no Nordeste brasileiro. A série começou praticamente há 2 meses atrás, quase 3, e hoje tem o seu final, tá? E além do panorama que nós vamos fazer acerca dos episódios que trabalhamos durante esse período, dessa saga, teremos um fechamento especial trazendo para vocês a conquista de um dos últimos redutos holandeses no Nordeste do Brasil, a capitania do Maranhão. Mas você pergunta, peraí, e o Piauí? Eu respondo a vocês, durante muito tempo o Piauí esteve anexado ao território maranhense e durante a invasão holandesa no Nordeste do Brasil era o caso. Só depois de algum tempo é que o próprio Piauí recebe aí uma emancipação como capitania independente, tá? E passa então a tratar ou a fazer a sua própria história separado do domínio maranhense, beleza? Fica explicado aí esse ponto. Para vocês que estão aí já assistindo nosso vídeo, já pode começar deixando lá o seu like. Ah, não é inscrito? Faz o seguinte, aperta aqui onde tem inscrever-se, beleza? Espera abrir lá os 3 sininhos. O lado de cima é o que está lá em movimento, né? O símbolo de movimento é o das notificações. Aperta nele e fica recebendo toda semana as notificações dos nossos vídeos para que você não perca nenhum deles. E lembrando que no final do vídeo desse aqui vamos ter novidades. Terminou o vídeo? Curtiu? Deixa também seus comentários e com certeza vocês vão gostar bastante de falar um pouquinho mais sobre o encerramento dessa série tão legal que eu particularmente gostei muito de fazer e eu espero que vocês tenham gostado de assistir, tá certo? Então já se preparem para a nossa última viagem ao Nordeste do Brasil, Brasil colonial, Nordeste do Brasil colonial, aterrissando, aportando nos portos naturais do Maranhão. Já eu volto, hein? A invasão holandesa no Maranhão, Nordeste do Brasil, começa com um fato bem curioso. Um cara chamado Gedeon Morris, inglês, que teve a serviço da França durante algum tempo, principalmente durante a guerra de reocupação dos portugueses em São Luís, por conta daquela invasão francesa, da construção do forte, depois da fundação do próprio São Luís, ele estava aprisionado desde então. Certo tempo ele foge, enfim, recebe uma espécie de perdão e vai embora. Só que no caminho, antes de seguir para a Inglaterra, ele vai ao Recife, e o Recife nesse período já está dominado, né, pelos holandeses, tá? E durante a sua passagem lá em Recife, ele acaba dando com a língua nos dentes, podemos dizer assim. Ele dá todo o serviço das condições da capitania do Maranhão, que estava sob o domínio português ainda naquele período. Logicamente que os invasores holandeses escutam aquilo ali com muita atenção, uma vez que ele já tem a intenção de tentar, de fato, invadir o território maranhense e consolidar a conquista holandesa no Nordeste brasileiro. Vocês percebam aí alguns detalhes interessantes. Esses planos de invasão vão ocorrer justamente, tá, a partir de 1640. E aí tem alguns fatos interessantes com relação a isso. Já era um período tanto tardio, tá? Uma vez que nós lembrarmos os fatos que nós narramos já desde o primeiro capítulo dessa saga holandesa do Nordeste brasileiro, as primeiras tentativas de invasão do território ocorreram já em 1624, tá? Quando efetivamente se tenta invadir a Bahia e não se consegue. Só que 6 anos depois eles conseguem invadir Pernambuco e ali permanecem. Estamos falando aí uma diferença de 10 anos, tá? Desde a invasão de Pernambuco até as primeiras tentativas de invasão no Maranhão, certo? Ok? E é interessante que quem passa a coordenar esses esforços de conquista é o próprio Maurício de Nassau. Ele vai designar alguns subordinados, entre eles o nosso querido, qual é o nome do cara mesmo? Pieter Baas, tá? Que é um capitão de armas, contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para auxiliar na conquista de algumas partes do Nordeste que ainda não estavam sob domínio holandês. E aí, como nós falamos desses aspectos,
nós falamos logicamente de territórios como o Maranhão e territórios atrelados ao Maranhão nesse período, como eu disse já na primeira parte desse vídeo, que era o Piauí. Vale lembrar também, tá? Você fala, pô, Sergipe, Alagoas. Galera, Sergipe era atrelada, tá? Nesse período aí, à capitania da Bahia. Então não tinha uma capitania própria em si. E Alagoas estava atrelada justamente a Pernambuco. Então, quando nós falamos da invasão holandesa em Pernambuco, das tentativas de invasão na Bahia, nós já englobamos esses dois territórios, essas duas faixas de terra, que até então não eram capitanias. Falamos então de Sergipe, tá? E Alagoas. Tranquilo? A exemplo do que acontece no Piauí nesse período em relação ao próprio Maranhão. Ok? Explicado? Sem dúvidas? Qualquer um, ó, deixa um comentário lá no final que a gente tenta trazer um outro vídeo explicando mais um pouquinho sobre isso aí. Certo? Ok? O fato é que o Gedeon Morris, ele acaba sendo aí um grande diferencial, um divisor de águas, tá? Na consolidação de um plano de ataque ao Maranhão e conquista dele. Tá? Então é o Pieter Bass organiza, tá? Com o aval do Maurício Nassau, essa sua saga aí, tá? Os seus navios com um contingente alto, grande de soldados, tá? Que ele vai conduzir até lá, e entrando pela Barra de São Luís, né? Que é um rio que vai justamente desaguar no mar, por isso inclusive recebe um nome, porque ele já está justamente o forte que deu origem à cidade de São Luís, margem-se, ou está às margens desse rio, e ele adentra até um desses foz chamado Desterro. E ali, a exemplo do que o Morris, né, o Gedeon Morris, havia indicado, existia justamente uma proteção bem precária daquele território por parte dos portugueses. E aí você fala, os portugueses realmente tinham um vasto, um amplo território a ser dominado, a ser consolidado, e muitas vezes, pela distância de uma capitania para outra, a exemplo que acontecia já lá, no período das capitanias hereditárias ditas mesmo, eles não conseguiam de forma alguma dar suportes importantes em termos de alimentação, em termos de armas, em termos de contingentes de homens e soldados, para poder de fato guarnecer todas essas capitanias. E aí, né, como consequência disso, nós tínhamos aí capitanias totalmente desprotegidas ou sobrevivendo em condições precárias. E aí nessa época o governador, né, ou capitão de armas da capitania do Maranhão, nessa época era justamente o Bento Maciel Parente. Então, com a invasão holandesa, ele é preso, certo? É mantido detido, e aí não consegue de forma alguma dar algum tipo de combate intensivo nesse primeiro momento, essa invasão. Então os portugueses sucumbem e acabam de fato cedendo, tá, à pressão de guerra feita pelos holandeses, e o território maranhense passa nesse processo, nesse período, nesse momento, para o domínio holandês. Só que aí 10 meses se passam, né, e nesse processo, alguns lavradores ou agricultores, né, colonos portugueses, eles começam então a ficar insatisfeitos com esse domínio holandês sobre o Maranhão. E aí eles se unem, tá, alguns membros da Companhia de Jesus, no caso jesuítas, que curiosamente, pouco mais de 40 anos depois, vão ser expulsos do território por irem de encontro, né, aos irmãos Beckman. Só que esse é um outro assunto. Mas nesse momento eles se unem a esses, né, agricultores, muitos deles fazendeiros, e recebendo a ajuda de mamelucos e de outros indígenas da região, eles começam então a fazer pequenos piquetes, né, e depois conflitos ou confrontos diretos com tropas de soldados holandeses, né, sob a orientação da Companhia das Índias Ocidentais. E um desses conflitos, Antônio Muniz Barreiro, que era um dos líderes desse movimento revoltoso, ele é morto, certo? Os conflitos entre holandeses e colonos portugueses sempre foram nesse processo, e ali naquela localidade sempre foram conflitos muito fortes, muito ferozes, né, que infelizmente ceifaram milhares, centenas de vidas de maneira muito cruel, muito dura, muito feroz, realmente, muito ferrenha, tá certo? E aí no lugar dele
Antônio Teixeira de Mello passa a assumir, tá, a liderança desse grupo, que vai continuar, né, fazendo esses levantes. E a partir desse grupo, outros vão surgindo também, né, porque eles vão observando que esse primeiro grupo, que agora é comandado pelo Antônio Teixeira, ele tem justamente conseguido, né, se sobrepor a algumas tropas holandesas. Eles se unem então para que eles possam aumentar, tá certo? Essa forma de agressão, né, de rebelião contra o domínio holandês ali no Maranhão. Só que aí alguns fatos acontecem. Acabei de falar que as brigas entre eles eram ferrenhas. Só que alguns fatos eram muito lamentáveis, né, que chegavam e beiravam justamente a loucura e mostravam um lado mais cruel, o lado mais desumano do homem em relação a conflitos que levariam a eles terem posses de terras naquela ocasião. Pra vocês terem uma ideia, os holandeses dizimaram os habitantes de uma aldeia, de uma cidadezinha, né? Nessa época era chamada de Tapuitapera, tá? Que hoje é justamente o município de Alcântara, a cidade de Alcântara, lá no Maranhão, certo? E nessa ocasião, eles entregaram mulheres brancas, tá, a mercadores, né, para serem vendidas como escravas. E até os índios, que eram aliados, né, índios que vieram do Ceará, índios cearenses, possivelmente índios Tabajara ou índios potiguaras, que eram aliados dos holandeses, né, eles pegaram, tá, essas mulheres, tinham crianças também no meio, e tentaram vender aí em outras capitanias que já estavam sob domínio holandês. Enfim, fora as pessoas que foram mortas, no caso os homens, a grande maioria aí, né, ao tentar combater esses soldados, acabaram morrendo, certo? Ok? A coisa ficou tão feia e tão fora de controle, né? O Peter Baas não conseguiu de forma alguma controlar, porque ele se tornou governador holandês naquela região, tá? Logicamente que a serviço da Companhia das Índias, mas subordinado ao Maurício de Nassau. O próprio Maurício de Nassau teve que ir até o Maranhão e tentar intervir na situação, propondo um acordo então para o Antônio Teixeira. Disse: olha, é o seguinte, a parte portuguesa a gente divide aqui o território, a parte portuguesa fica sob o seu domínio, você se torna um governador aí, mas deixa a parte que interessa a gente para o Baas, e aí a gente segue a vida, certo? E era só aceitar a proposta, tanto Nassau como Baas voltariam aí então, né, para a sua base, tá, a fim de tocarem lá as suas vidas, e os portugueses ficariam lá com a parte que havia consolidado, basicamente lá a região de Alcântara e alguns setores já beirando mais o interior e o sertão do Maranhão. Porém, o nosso querido Antônio Teixeira de Mello acabou não aceitando a proposta e os conflitos continuaram. Isso foi ainda entre 1641 e 1642. E aí acontece algo interessante, né? A luta continua até fevereiro de 1644, tá? E é nessa data que os holandeses se retiram do Maranhão depois de 27 meses de ocupação. E, segundo alguns historiadores, definido como ocupação intranquila, porque desses 27, tá, 17 foram de longos períodos de conflitos. Fight, porrada mesmo. O que explica aí, né, toda essa carnificina dos conflitos que ocorriam entre os próprios colonos portugueses e o exército holandês, certo? E aí Maurício de Nassau, até com uma certa sensatez, ele mesmo decide, antes inclusive de ser demitido, alguns dizem inclusive que essa tratativa, né, ou essa iniciativa que Maurício de Nassau teve em propor a retirada, foi o que desencadeou um processo, na verdade não foi o que desencadeou o processo de insatisfação dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais para fazer com que ele fosse demitido, mas de alguma forma também contribuiu, já que lá em Pernambuco, lá em Recife, embora ele tivesse trazido grandes avanços, desenvolvido de forma grandiosa lá, né, a capitania, principalmente Olinda e Recife, feito coisas de fato de serem notadas e admiradas, ele já não estava gozando de tanto prestígio assim junto aos diretores
da Companhia das Índias Ocidentais. E aí, esse fato, segundo alguns historiadores, pode ter impulsionado, foi a gota d'água para fazer então com que os diretores da Companhia das Índias Ocidentais demitissem Maurício de Nassau do cargo de governador-geral, tá, holandês no território brasileiro. Eu acho que em cada capitania conquistada pelos holandeses existiam, tá, governadores, na verdade eram diretores, né, subordinados ao cabeça, ao seu chefe, né, que era uma espécie de, vamos dizer assim, supervisor geral da empresa, que era o Maurício de Nassau. Tá? Então Nassau ele acaba afrouxando aí a rédea, liberando o território, e aí então os portugueses, os colonos portugueses passam novamente a dominar, tá, o território maranhense. Então a gente pode observar, fazendo comparações com as outras capitanias conquistadas no Nordeste, que a conquista do Maranhão, né, por si só explica aí toda a conturbação, talvez tenha sido, dentro desse contexto, o território com menos tempo, né, sob domínio dos holandeses. E aí, de fato, talvez até pelo enfraquecimento desse domínio ali, e talvez pelo Maranhão não ter tanta serventia no aspecto da matéria-prima que eles mais utilizavam para o produto que eles estavam ali fabricando para comercializar, que era o açúcar, se viu com o tempo que o Maranhão não tinha tanta importância nesse aspecto. Talvez estrategicamente sim, seria interessante eles manterem um domínio maior, talvez pensando futuramente em outros tipos de negócios, mas naquele momento houve essa iniciativa do Maurício de Nassau de cair fora, de não mais querer se confrontar com os colonos portugueses, beleza? Bom, como lembrança, tá, do período em que os holandeses dominaram, curto período que os holandeses dominaram o Maranhão, sobrou apenas um casarão, tá, no estilo neocolonial, né, dentro da arquitetura holandesa, muito bonito, mas que por já se encontrar em ruínas no século XX, né, lá em 1939, esse casarão é derrubado, beleza? E aí o que vai acontecer? Durante o período em que os holandeses estão lá, nós temos toda uma fotografia monumental, né? Quando eu falo fotografia, gente, me entenda, viu? Até então as fotos como nós conhecíamos e como conhecemos hoje, não existia. Existiam os autorretratos, né? Que eram pinturas que se aproximavam bastante da realidade. E nesse período aí, como eu já tinha falado em vídeos anteriores, o Fran Post, tá? Ele foi um exímio pintor que soube registrar, né, suas pinturas, seus desenhos, boa parte das pessoas que ali viviam, bem como a ambientação do Brasil colonial, a fauna, na flora, as paisagens que, de fato, presentes estão em suas pinturas e que marcam, basicamente, o registro, tá, físico, e se existe de tudo, né, o que ele conseguiu observar durante o período colonial, o período em que os holandeses ali estiveram, não só no Maranhão, como na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, principalmente Pernambuco. Tá? Muitos registros legais. E eu faço menção novamente, como já fiz no primeiro vídeo, tá? da Casa Ricardo Brenan, né? Ou do Museu de Brenan. Tá lá em Recife. É um local onde você pode visitar sempre de segunda e terça até domingo, sempre na hora da tarde, aberto ao público. Tá? E lá você vai ver um acervo, tanto de pinturas, tá, de objetos em si desse período. É uma coisa incrível. Eu já estive lá por 2 vezes. Recomendo a vocês que de fato tentem ir, reservar aí um tempo, né? Quem sabe no próximo roteiro de viagens aí, de férias que vocês tenham. E aí eu falo como geral, famílias, né? Papai, mamãe, incentive seus filhos a visitarem museus. Vocês vão ficar deslumbrados. O local é muito lindo, fora o valor artístico, cultural que existe, né? Histórico principalmente, porque traz, né, relembra, traz à nossa mente todo esse processo de desenvolvimento colonial sob o domínio holandês, principalmente ali em Pernambuco. Eu, particularmente, eu recomendo que vocês, de fato, vão visitar esse local, tá certo? Falando um pouquinho sobre esses registros de Fran Post, nós temos aqui alguns aspectos que eu vou ler para vocês, que as gravuras que ele produziu foram reproduzidas no grande livro de Gaspar Barlows sobre o Brasil holandês. Depois, as gravuras foram copiadas para a obra de Santa Teresa sobre os conflitos militares entre Portugal e os Países Baixos.
remete aos Países Baixos, justamente sobre os holandeses, beleza? Galera, então esse foi o último capítulo da nossa série A Saga Holandesa no Nordeste Brasileiro. Então nesses 6 episódios que nós tivemos, vivenciamos vários aspectos interessantes, características dos processos de invasões holandesas em cada capitania, né, que eles conseguiram dominar, tá? Particularidades dos locais, dos territórios em si, e eu tenho certeza que cada um de vocês, seja baiano, pernambucano, paraibano, potiguar, Rio Norte Grandense, cearense e maranhense, conseguiram de fato se identificar um pouco mais com a sua história, né? A história do Brasil no Nordeste, sob o domínio português, e também nesse processo que nós trabalhamos sobre o domínio dos próprios holandeses. E mais do que nunca a gente observou a trajetória nesse processo, os males, os bens, né? Os malefícios, os benefícios que de fato ocorreram, né, nesses processos. E mais do que nunca observamos que mesmo dentro de mentalidades diferentes de um processo de colonização, nós tivemos aí os altos e baixos, né? E que em nenhum momento se evidenciava que tanto um povo como o outro traria condições amenas ao processo de colonização no Brasil, tá? Então nós tivemos isso aí de maneira muito clara para vocês. Embora alguns se destacassem, né, por serem nobres pensadores, pessoas que propuseram de fato situações interessantes que pudessem beneficiar a população como um todo, no geral, infelizmente, a população mais carente, aquelas que mais precisavam de auxílio, acabavam aí na míngua, né, ou sofrendo bem mais o retrocesso, né, de conflitos que visavam unicamente, tá, a obtenção de lucros em cima de trabalhos de pessoas que muitas vezes faziam esse trabalho em condições precárias. Aí nós remencionamos a questão dos índios, né, durante um período, e os próprios africanos que eram trazidos, né, para trabalharem como escravos aqui no Brasil. E é justamente em cima do aspecto África que vem a novidade que eu quero trazer para vocês. Acabamos aqui uma série, tá? Mas vamos iniciar outra. É isso aí, a novidade é essa. A partir da próxima semana, iniciaremos uma série de vídeos em comemoração, tá? A Semana da Consciência Negra e o próprio Dia da Consciência Negra, que é justamente o 20 de novembro. Então, novembro será um mês voltado especialmente para vídeos que mostrarão para a gente a importância que a cultura africana tem na formação de nós, como brasileiros, tá? Na formação do povo brasileiro, uma vez que as 3 principais etnias que vão marcar esse processo de desenvolvimento, além da europeia, a indígena, nativa e a africana. E aí vocês vão gostar demais. Então, beleza? A série Mãe África e os Caminhos para o Brasil vai estrear na próxima semana e eu convido vocês para assistirem com o mesmo interesse, com a mesma atenção que vocês tiveram e deram a essa série que hoje nós encerramos. Valeu? Galera, obrigado demais aí pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês. Eu espero poder estar correspondendo de alguma forma, trazendo informações interessantes que venham, né, a ajudá-los, tá, no seu dia a dia como um todo, tá certo? Na sua capacidade de analisar o que nós vivemos hoje no nosso país, sabendo que nós temos uma retaguarda, né? Quem lembra do seu passado, mantém-se na memória e, de fato, pode fazer ou escrever a sua própria história. Beleza? Então, ó, um beijo para vocês, um forte abraço e eu aguardo todos na próxima semana no início da série Mãe África, os caminhos para o Brasil. Tchau, galera. Fiquem com Deus. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos.